Olá, eu sou Sábio Silveira, você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre produtividade, saúde mental e problemas da vida moderna. Será que a inteligência está relacionada a você ser uma pessoa solitária? Se você se tornar uma pessoa inteligente, você vai ficar sem amigos? Será mesmo que a ignorância é uma bênção? Hoje a gente vai estar conversando hoje sobre isso. Então, em primeiro lugar, sobre a questão da solidão, a gente deve lembrar que a solidão tem sido um problema mundial e que tem pego toda a nossa geração de surpresa, independente da pessoa ser ou não inteligente. Aposto a você, inclusive, que muitas vezes você sente solidão, não é mesmo? Eu também sinto isso, daí infelizmente é um mal da nossa época. A verdade é que, segundo a psicologia evolutiva, o nosso cérebro foi moldado por milhões e milhões de anos em que os nossos ancestrais eles viviam em grupos de, no máximo, 150 pessoas. E que, ao entrarmos na fase agrícola, começamos a morar em cidades com um número cada vez maior de pessoas. Então, hoje, nós vivemos em locais de alta densidade populacional, mas com as pessoas passando cada vez menos tempo com os amigos, evitando as pessoas mais íntimas. E, realmente, isso daí é contraditório. Vivemos em um mundo de 7 bilhões de pessoas, mas pessoas altamente solitárias. Então, realmente, a questão da solidão é um problema moderno que afeta a todos, não só pessoas inteligentes. Afeta eu, você, afeta todo mundo. E ao falar desse assunto também, nós também nos esbarramos no problema de definir inteligência. A questão é que, com certeza, você sabe que tem várias definições de o que é ser inteligente, várias teorias, várias ideias, como a teoria das inteligências múltiplas, a ideia de QI, a ideia de inteligência emocional e por aí vai. Sendo que aqui eu não vou entrar no mérito de definir o que é ser inteligente, mas eu definiria, pessoalmente, sem rigor acadêmico, como uma pessoa inteligente sendo uma pessoa com uma visão profunda da realidade com um repertório intelectual. Eu diria no chute que seria de 2 a 1% da população. Será que você está nessa estatística? Mas agora, então, aparece a pergunta central da nossa conversa. Se você for uma pessoa mais inteligente, você será uma pessoa solitária? Eu diria que depende. Em primeiro lugar, eu acho difícil relacionar pessoas inteligentes a problemas de convivência, apesar da literatura antiga sempre reforçar essa concepção. Mas eu acredito, na minha opinião pessoal, que algumas pessoas que sempre tiveram problemas de convivência, eles podem ter maior gosto pelo mundo intelectual, às vezes para tentar compensar a ausência de socialização e acabar passando a ideia de que ela é problemática socialmente porque ela é inteligente, sendo que não é bem assim, sabe? Temos também pessoas com um desequilíbrio entre a vida pessoal e a vida intelectual. Desequilíbrio tão grande ao ponto de atrofiar as habilidades sociais. E também é claro que algumas pessoas são chatas demais, porque elas possuem muito conhecimento, mas não sabem lidar com pessoas, ficam chatas na convivência. Como aquele conhecido seu, que você odeia ficar perto, que tudo que você fala ele fica te corrigindo, ou que em uma conversa descontraída, bebendo com os amigos, na roda de amigos íntimos, alguém fala uma coisa e ele começa a dar uma palestra na conversa, dando uma profundidade desnecessária a ela. Em geral, uma pessoa chata, sabe? Mas, tirando essas pessoas que sempre tiveram problemas de socialização, mas que ficaram inteligentes, e também ciente que vivemos em uma época em que a solidão é normal na nossa geração, infelizmente, eu acho que uma pessoa que seja mais inteligente, que saiba se socializar, eu acho que mesmo ela vai ter uma certa dificuldade. Eu acredito que sim, tanto é que a própria Bíblia, em Eclesiastes, já diz que o coração do sábio está na casa onde há o luto, mas a dos tolos na casa da alegria. Seria isso, então, uma profecia bíblica? Sinceramente, eu acredito que não. Eu não acredito que seja uma grande determinante. Mas eu acho que no caso das pessoas que são muito inteligentes, elas sim, elas podem enfrentar algumas dificuldades que talvez você também enfrente.
Geralmente são pessoas altamente críticas, algumas são até muito idealistas, e isso tende a fazer elas ficarem mais seletivas, e isso a afasta dos outros. Geralmente elas não encontram pessoas que compartilham da mesma visão profunda de mundo, e nessa ausência de pessoas, acaba preferindo os livros e acaba se afastando dos outros. E às vezes, ao falar dos próprios problemas para as outras pessoas, elas se sentem incompreendidas. Às vezes ouvindo conselhos vagos, como se a vida te deu um limão, faça uma limonada, bote nas mãos de Deus, sendo que para ela, que é uma pessoa mais profunda, ela nunca vai se contentar com isso, e isso acaba tornando ela mais cética em relação aos outros, o que também a afasta dos outros. E algumas pessoas inteligentes trabalham melhor sozinhas do que em grupo, e isso também a afasta dos outros. E algumas pessoas também elas sentem muita pressão, principalmente da família, para terem sucesso. E isso as torna altamente ansiosas. E também algumas têm uma necessidade de ficar sozinhas por mais tempo para poderem conseguir botar a cabeça no lugar e conseguirem pensar nas questões profundas que elas gostam de pensar. E tendem também a ser pessoas mais ansiosas, pois alguns estudos relacionam indivíduos com QI mais alto a sofrerem graus maiores de ansiedade do que pessoas de QI médio, com ansiedade causando isolamento social. E no caso das mulheres, chega a ser icônico até, sabe? Que muitas, para conseguirem um relacionamento romântico, fingem ser burras, diminuindo o próprio brilho, para não espantar as outras pessoas, principalmente os homens. Mas é aquilo que eu sempre digo, tendência não é destino. Então, se você é uma pessoa inteligente, você não está destinado a ser uma Lisa Simpson, que é uma estrela solitária. A não ser, claro, que você tenha alguma condição neurológica que atrapalhe bastante. Tanto é que na história da humanidade nós temos várias pessoas que eram geniais e que socializavam e não tinham uma vida solitária. Por exemplo, Virginia Woolf, que foi feliz casada na maior parte da sua vida. Ela amava o casamento dela, amava o marido dela. Albert Einstein, ele se socializava bastante e tinha muitos amigos. Mas se você é inteligente, eu tenho 3 dicas para te dar que podem estar te ajudando. Mas antes de dar essas 3 dicas, eu quero dar um recado rápido a você. Se você quiser ficar mais produtivo e ter evolução contínua na sua forma de trabalhar, eu posso te ensinar a ter uma variedade de técnicas de produtividade pessoal com foco na formação de hábitos. Tudo com teoria e prática por apenas R$ 14,90 por mês, podendo cancelar a qualquer momento. E eu te dou 15 dias grátis para você poder experimentar. Todo o seu dinheiro vai estar sendo usado para financiar o projeto. Caso você queira contribuir ou queira ficar mais produtivo, clique no primeiro link da descrição ou então no primeiro comentário. Então vamos voltar aqui então à nossa conversa. Se você é inteligente, eu tenho 3 dicas para te dar. Em primeiro lugar, não romantize um defeito. Eu digo isso porque tem uma turminha gigantesca na internet que romantiza a solidão para tentar esconder a falta de habilidades sociais. Gente, meu amigo, falta de habilidades sociais não é virtude, então não se esconda nessa desculpa para não se socializar. Mas eu sou inteligente, eu não me socializo. Como diria minha avó, desculpa de peidorreiro, é dor de barriga. E eu acho que romantizar a solidão, eu acho que é algo tão grave quanto romantizar a depressão. Às vezes o indivíduo ele sofre com problema de fobia social e não busca tratamento porque na internet botam na cabeça dele que isso é viver em solitude, que é uma palavra que realmente existe solitude, mas que tem ficado na moda, principalmente na turminha da autoajuda, na turminha dos coachings motivacionais quânticos, e por aí vai, você entendeu. A segunda dica é tentar suprir a necessidade básica de socialização. Você precisa sim de socialização, pois é algo primitivo dentro de você. A amizade, a intimidade é uma plantinha que você tem que todos os dias estar jogando um pouquinho de água nela para que ela possa florescer e te deixe uma pessoa mais completa, te deixe uma pessoa mais feliz. Então vale a pena sim você tentar empreender e encontrar pessoas semelhantes que realmente te permita se expressar, falar da sua vida, falar dos seus problemas e até mesmo às vezes falar algumas bobagens sem você sentir que você está sendo julgado. E também aceite que o outro é humano e que o outro tem direito às falhas e que ninguém é obrigado a pensar como você pensa. E sem falar que muitas vezes é uma projeção narcisista sua com outra pessoa. E é claro que algumas pessoas precisam se socializar mais do que as outras, mas independente disso ainda precisam. Então cabe a você encontrar o suprimento da sua necessidade diária de socialização. E quando eu digo isso, não me refiro a você ir para a balada, me refiro a você ter com quem conversar.
Pessoalmente, você pode sair, você pode trocar ideia com as pessoas que você gosta. Em geral, você entendeu muito bem o que eu quero dizer aqui, sabe? Você não é uma ilha. Em terceiro lugar, tem os seus momentos sozinho. A questão é que algumas pessoas precisam de mais momentos sozinhas do que outras, e isso não pode ser negado a elas. Então, se você precisa de seu momento sozinho, não se culpe por isso, pois é normal e você tem que suprir essa necessidade. E no caso da pessoa que gosta de pensar, encontrar soluções, ela precisa ter um momentinho dela sozinha relaxando. O motivo disso é a divisão do nosso cérebro. Ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo é o nosso lado lógico, ele é muito usado no sistema de ensino tradicional. É o lado do raciocínio. E o hemisfério direito, ele é a parte de entrada para o nosso inconsciente, que é uma grande fonte de ideias, responsável pela criatividade. Para esse lado poder começar a trabalhar, você precisa estar relaxado, principalmente se você é uma pessoa que pensa muito. Por exemplo, Arquimedes, que foi um filósofo matemático, astrônomo grego extremamente fodástico, depois de ele muito quebrar a cabeça, ele não conseguiu solucionar o problema que o rei propôs a ele. Ele estava quase desistindo, até que ele decidiu tomar um banho para relaxar. E então, ao entrar na banheira, ele descobriu o segredo para o problema. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele saiu correndo pelado pela rua gritando "Eureka!", ficando famoso pelo princípio de Arquimedes. Isaac Newton, por exemplo, ele estava debaixo de uma árvore, relaxando e lendo um livro, quando uma maçã caiu na cabeça dele e deu início à teoria da gravitação universal, a qual revolucionou a física moderna. E não se sabe se essa história da maçã é verdadeira, mas em todas as biografias de Newton narra que ele era uma pessoa extremamente focada e que pensava sobre assuntos altamente complexos, mas que também ele gastava muito tempo descansando, ele gastava muito tempo relaxando, ele fazia longos passeios para colocar a cabeça dele no lugar. Einstein também, ele estava descansando em uma rede e começou a imaginar uma viagem feita sobre um raio de luz. E assim deu início à teoria da relatividade. Tanto é que o próprio Einstein, ele falou uma vez, uma das frases dele, penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar e mergulho em um profundo silêncio e eis que a verdade me revela. E é aí que eu te digo, da mesma forma que um pássaro precisa das duas asas para voar, você também precisa ter o seu momento sozinho mesclado com alguns momentos com as pessoas. Beleza? Então, referências na descrição, se inscreva no canal, pois eu posto vídeos novos todos os dias a partir das 18 horas. E antes que eu me esqueça, um recado rápido, se você puder ajudar o projeto, eu vou ficar muito grato, pois você vai estar financiando o conhecimento a mais pessoas e ainda ficará mais produtivo. Beleza? Falou!